desse versículo aqui para incluir, tá? E aí eu estou falando dos ambientes inclusivos, que eu pelo menos conheço vários. Eu não sei se aqui em Formosa tem ou nas proximidades, de igrejas que têm usado, né, essa hiper, mega, master, blaster graça para trazer não é nem para trazer para dentro, gente. Na verdade, é para não haver transformação. Não tem envolvimento. Porque veja só. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí a gente usa vinde a mim como estáis. Não é isso? Ok. Mas isso não significa que você vai permanecer como está. Porque, como eu falei antes, é impossível ser constrangido pelo amor de Deus permanecer da mesma forma. Tá? Então, tem muita gente cansada de viver o que está vivendo lá fora. Gente, entenda. Ninguém que está nesse comportamento, ninguém que está vivendo essa vida, está vivendo porque quer. Ninguém. Eu não conheço, olha que foram 15 anos são muitos dias, né? Multiplica aí 15 vezes 365, dá dias pra caramba. Eu morei no Rio, passei por Rio Grande do Norte, Salvador, enfim, alguns lugares. Eu conheci muita gente nesse comportamento e sem ser nesse comportamento. E eu escutei muito... eu nasci assim. Eu escutei muito... Eu não consigo ser de outro jeito. Eu já tentei. Eu ia para a igreja, mas os irmãos ficavam me olhando assim, ficavam falando de mim. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Existe uma fome e uma sede de Deus lá fora. As pessoas estão sedentas pela presença do Senhor. Mas qual é o Jesus que eu e você estamos oferecendo? Aliás, eu vou corrigir. Qual é o Jesus que eu e você estamos apresentando? Porque sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema da igreja? É que a igreja quer ser Jesus e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Deixa eu te falar. O papel de convencer foi dado ao Espírito Santo de Deus. Jesus veio para apresentar. Apresentou o Pai. E ele disse: Pai, eu vou para ti, mas eu deixo o Consolador, que vai dar direção para aqueles que vão ficar. Eu oro, lá em João 17, ele diz o quê? Que ora por aqueles que ainda virão, que somos nós. Mas o papel de convencer não foi dado a nós. O nosso papel é apresentar. Apresentar Jesus. Como você e eu temos apresentado Jesus. Um Jesus que aceita tudo. Um Jesus que diz, não precisa negar a si mesmo. Olha, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso negar as minhas mentiras. Eu preciso negar as minhas cobiças, as minhas invejas, a minha língua. Porque quando ele fala ali de que mata pai e mãe, eu não mato só no físico, não. Eu mato com a minha boca. Eu mato o meu irmão com a minha língua. Sabia disso? Então, quando ele fala da morte, ele não está falando só da morte física. Ele está falando da morte espiritual. Porque às vezes eu estou matando um irmão no coração do outro.
Então, muitas vezes, nós temos um comportamento. Eu vou falar algo para você. E eu não vou te pedir desculpa se eu te machucar no que eu vou falar, porque o que eu vou falar é a verdade. E a verdade, ela dói mesmo. Nós temos um comportamento pior do que aqueles que estão lá fora. Sabe por quê? Porque conhecendo a verdade, agimos como quem está nas trevas. E aí isso me faz lembrar de Paulo e Pedro lá em Atos, quando Pedro está lá com os gentios. Mas quando Paulo chega, ele começa a agir como judeu e falar dos gentios. Aí Paulo, ei Pedro, você sendo judeu está agindo como gentil. E está falando do gentil? Ei, igreja? Está falando do ímpio, mas dentro da igreja está pior que o ímpio que não tem Jesus. Porque eu tenho Jesus, eu sou luz do mundo, eu sou sal. O sal traz sabor. A luz clareia e rompe as trevas. Se você é sal, se você é luz, e no ambiente que você está, você não causa diferença nenhuma, tem algo estranho aí. Porque se eu estou no meu ambiente de trabalho, se eu estou no ambiente de faculdade, de escola, de família, ei, fulano é diferente. Você não precisa estar pregando o evangelho, você não precisa estar falando de Jesus. Seu comportamento já vai dizer que você é diferente. Quando eu voltei para Jesus, eu tinha muitos amigos de bar. E sabe o que eles disseram para mim? Ingrid, não fica chateado com a gente não. Eu vi Jesus agindo nisso que eu não precisei nem dizer não. A gente não vai mais te convidar não, tá? Não fica chateado não, porque você não faz mais parte desse meio. Eu falei, glória a Deus, obrigada. E aí fizeram almoço, tá? Ó, se você quiser vir almoçar, eu falei, eu vou dar uma passadinha, porque eu gostava muito dela, a gente estudou comigo desde pequenininha, era 20 anos de amizade. E não tinha ninguém do babado não, era todo mundo hétero, né? Diz a história. Só que a gente tomava uma valendo. E aí eu passei lá. E aí quando eu cheguei, né? O meu cabelo estava bem curtinho ainda. Eu meio desengonçada ainda. Parecia até um travesti andando assim, meio desengonçado, que ainda tinha muito trejeito. Mas toda feminina, de batom, maquiada. Aí, nossa, Ingrid, você está muito diferente e tal, sei o quê. Olha, a gente separou aqui uma Coca-Cola para você. Meu apelido era Fígado de Aço. É, Fígado de Aço. Okay? Ninguém me batia no álcool. O povo caía, eu ficava de pé. Era demônio que só. Mas aí eu comecei a não me sentir bem no ambiente. Porque todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm mais. Então elas fumavam, aí elas, ei, não fuma perto de Ingrid não. Fuma longe. Ingrid agora é crente. E eu fiquei observando o respeito. Eu não pedi. Eu não cheguei a dizer assim, olha, eu não quero, não me oferece. Eu não disse, olha, não fuma perto de mim. Eu não falei nada. Eu só estava ali. Mas o meu comportamento disse quem eu era e quem estava em mim. Então eles não estavam respeitando Ingrid, eles estavam respeitando quem Ingrid estava carregando. Porque quando a gente é sal e quando a gente é luz, as pessoas veem Jesus em nós. Não é mais sobre nós, é sobre Ele. A igreja não está aqui para dizer que é a igreja. A igreja está aqui para preparar a volta do noivo. Eita, glória a Deus! Você é noiva. E como é que você está se ataviando? Como que estão as suas vestes? A palavra diz, eu não me lembro onde, mas eu sei que está na palavra. Que... É porque é muita informação na cabeça, gente. Não dá para lembrar de tudo. Mas eu sei que tem aqui que as vestes do povo de Deus é o quê? Justiça e paz.
noiva de Jesus. Vai entrar homossexual, vai entrar garoto de programa, vai entrar alcoólatra, vai entrar ladrão, homicida, tudo pela porta da igreja. E o que você e eu vamos fazer? Olhar com os seus olhos ou com o olhar de Jesus? Porque essa vai ser a diferença. A diferença está no seu olhar. A diferença está no seu olhar. Porque a igreja tem vivido pelo que vê e não pelo que crê. Porque o que eu creio? Que Deus é um Deus que transforma, que liberta, que redime, que lava, que purifica, que santifica. É o que eu creio. Mas como é que a igreja age? Não, calma, porque primeiro tem que, depois tem que, para depois tem que, e depois que, para depois. Com você foi assim, foi? E o rapaz chegou, e quando eu falei aquilo para ele, que eu disse, olha, você precisa deixar Maria embora para João entrar. Aí ele parou para pensar. Rapaz, é verdade. Por isso que você está em conflito. Você não deixa João vir e nem Maria ir. Aí ficam os dois brigando dentro de você. Realmente, você vai ficar no conflito. Aceite que você é João, porque Jesus lhe fez João. E Maria, agora me responda. Você vai voltar a ser Maria? Não. Deus me livre, Satanás não me quer mais não. Se eu voltar, ele me mata. Olha a consciência. Olha a consciência. Se eu voltar, ele me mata. E realmente, deixa eu te dizer, Satanás não quer você não, viu? Tá pensando que você é interessante e importante para ele? Oh, coitado. É não. Você só é importante e interessante para o Senhor. A única coisa que Satanás quer é te usar para atingir e denegrir a identidade de quem Deus é aqui na terra. Ele, por que é tão gritante a homossexualidade? Porque está exposto, você está vendo, porque tem os trejeitos, tem as vestes. E aí isso está ofendendo a identidade de quem Deus é, porque esse tipo de pecado, de forma visível, diz que Deus errou. Mas deixa eu te dizer que Deus não erra. Ele nunca errou. Ele nunca falhou. Você não é um erro. Eu não sou um erro. Nós viemos com um propósito. Se a sua mãe, o seu pai quis ou não, a minha mãe quis ou não, não me interessa. O Senhor quis que nós viéssemos. E nós estamos aqui para cumprir um propósito, para cumprir um papel, para representar um Deus que tudo pode, que tudo crê. Eu não sei se é aqui, que tudo crê, que tudo espera. Liga de novo. Liguei? Liguei. Não é aqui, é algum instrumento. Nem aquela caixa do violão lá, ué. É o violão. É o cubo. Aqui não está. O cubo lá não está não, ué? Isso é o demônio da mídia. O demônio da mídia é assim. Na hora que Jesus está gritando, ele vem para trazer distração. É sério, você está brincando? O cão não brinca de ser cão, não. A igreja está brincando de ser igreja, mas Satanás não está brincando de ser Satanás, não. Verdade. Então nós estamos aqui, amados, para aprender a ser quem Jesus nos fez para ser. Para ser uma igreja que representa o senhorio de Cristo. Uma noiva que prepara o caminho para o noivo. Meu Deus! Eita, meu Deus! Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. E eu vou dizer algo a você. Eu não sei se você está acreditando no que eu estou falando. Eu não sei se você está aceitando o que eu estou falando. Não me interessa. Sabe por quê? Eu sou responsável por aquilo que eu recebo. Você recebeu a verdade. Agora a responsabilidade é sua. Você é que vai ter que aprender e ver com o Senhor como
você vai colocar em prática. O meu papel, apresentar a verdade. Convencer você dessa verdade é com o meu amigo Espírito Santo. Convencer você de que as pessoas que estão lá fora, não importa a sua condição, não importa o seu comportamento, não importa como elas estão, elas merecem uma chance como eu e você? Te convencer disso? Não é o meu papel. O meu papel é dizer que tem lugar para esse povo dentro do povo de Deus. E quem decide quem entra no céu não é você. Então, não está nem passando mais? Ai, Jesus, é assim mesmo. Mas a verdade vai ser falada. Então, muitas vezes, você veja como é a resistência das trevas, porque agora a gente está entrando. Como é que a igreja vai agir? Aí ele está tentando travar o que é para você fazer. Ele quer travar como você deve agir. E deixa eu te falar, o amor de Deus, aquele amor que te alcançou, aquele amor que te constrangeu, aquele amor que fez você permanecer até agora, é esse amor que vai alcançar os que estão lá fora. A palavra do Senhor em Atos vai dizer o seguinte, lá em Atos 2 diz que no fim, derramarei do meu espírito, é Joel. E Atos também fala de Joel. Já está acontecendo. Sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa. Tem gente que não sabe nem por quê, nem para quê, mas está procurando Jesus. Ninguém foi pregar para essas pessoas. Mas essas pessoas estão sedentas de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Toda. Não é algumas. Não é só na igreja. É toda a carne. Toda a humanidade será tocada pelo Espírito de Deus. E eu espero que eu e você estejamos nos preparando para receber aqueles que virão. Porque essa geração que vai vir, essa geração que está sendo formada, ela está muito machucada. Agora, comece em casa. Conserte sua casa. Família unida, igreja unida. Família forte, igreja forte. Família forte, igreja forte, cidade forte, nação forte. Aleluia. Começa em casa. Começa em casa. Não começa na igreja. Não traga para a igreja a responsabilidade que é sua. Não é a igreja que tem que educar seus filhos. É você, como pai e mãe, que tem que educar os seus filhos. Então, existe um pré-requisito para o céu. Não é você que decide quem entra no céu. Diga, não sou eu que decido quem entra no céu. Não sou eu que decido quem entra no céu. Muito bem, vocês estão muito direitos. O céu não é inclusivo, o céu é exclusivo. E para isso é necessário nascer de novo. Aí, eles podem ser filhos de Deus, mas aqui dentro, isso é a igreja falando, viu? Eles podem ser filhos de Deus, mas aqui dentro eles têm que mudar. Mas Deus os recebe assim, como homossexuais? E não existe uma mudança? Porque nós, quanto a denominação e instituição, nós os recebemos também? Sim. Sim, Deus exige uma mudança. Sim, nós devemos receber. A única coisa que é não, é que nós não podemos impor um padrão. Nós não podemos impor condições, denominações, doutrinas, porque o padrão já existe. O padrão está aqui. A doutrina também já está aqui, a sã doutrina já está aqui. O padrão não é humano, o padrão é do céu. Não é da terra para o céu. É que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela já é no céu.
Existe algo pronto no céu esperando descer para a terra. E quem vai trazer esse modelo? É o Espírito Santo. É Jesus que vai trazer. E ele conta comigo e com você. Somos canais. Somos canais. Foi para isso que ele nos deixou. Foi por isso que ele orou por nós lá em João 17. Ele disse: Pai, eu oro por aqueles que ainda vão vir. Acho que ele olhou assim e disse: Meu Deus, tão ferrado, eu vou orar logo agora. Porque, meus amigos e minhas amigas, a guerra começou. E a igreja ainda dorme. Mas eu espero que a partir de hoje, porque eu creio que aqui tem várias denominações, que vocês sejam a diferença na igreja de vocês. Se alguém não souber receber, você sabe, receba. Se o pastor não sabe, você vai ser o pastor daquela ovelha que está entrando. Pastoreie, porque o pastor de todos nós está dentro de nós. E ele vai conduzir todas as coisas e o Espírito Santo vai ensinar. Coração ensinável, diz a palavra. Coração ensinável. Então, mas nós muitas vezes colocamos regras para que eles permaneçam no convívio dos filhos de Deus. Mas para Deus, o único pré-requisito é crer e receber a Jesus. Entenda, amados, que quando eu recebo Jesus, quando eu falo do Evangelho, o problema é esse. É que a gente não está pregando o Evangelho de cruz. A gente está pregando, sabe o quê? O Evangelho do amor. Deus é amor e Ele te ama e Ele conhece teu coração e está tudo certo, nada errado. Mentira do diabo. Deus é amor, sim. Deus conhece teu coração, sim. Mas Ele também quer transformar a tua vida, sim. Porque Ele não quer que a tua vida continue sendo a miséria que era lá fora. Porque Ele tem uma vida abundante. A Bíblia diz que o justo tem uma vida abundante, que tudo que ele faz prospera, tudo que ele toca prospera, onde ele pisa é terra santa. Como é que você vai vir sujo e vai permanecer na lama? Não tem como, gente. Mas você vai chegar para ele e vai confrontar e dizer isso assim? É um processo. É um processo. Quando esse rapaz entendeu isso, que ele tinha que permitir a chegada da identidade verdadeira dele, tudo mudou, uma chave girou. E eu costumo dizer a ele: você se converteu, é verdade, naquele dia que você conversou comigo. Porque naquele dia o Espírito Santo te convenceu. O Espírito Santo mostrou a você. Porque você não tinha mais para onde voltar. Então por que você não aceitava o que de fato você é? E quando ele aceitou, mas eu não me vejo. Eu falei: você não precisa se ver, o Senhor te vê. E o Senhor é suficiente. Mas eu ainda não posso ficar perto de homem, não tem problema, não fica. Mas olha o que a gente quer fazer. Eu vou dizer porque quiseram fazer isso. O cara saiu da homossexualidade, seja transexual, seja travesti, seja, sei lá o nome que for. Tem culto dos homens. Você vai para o culto dos homens para aprender a ser homem. Culto da mulher. Vai para o culto da mulher para aprender a ser mulher. Aí o cara está lá, no culto dos homens. Sabe o que está na mente dele? Como ele poderia estar dando para esses homens. Sabe o que está na cabeça da mulher? Como que ela poderia estar pegando a mulher daquela. Porque a gente não respeita o processo do outro. A gente quer impor o nosso padrão, mas não deixa o Espírito Santo fazer o padrão dele. É um processo. Ingrid, eu não me sinto bem perto dos homens. Meu filho, você não vai. Agora, você não vai deixar de falar, você não vai deixar de conversar, porque você precisa aprender a lutar as suas guerras. Mas também você não vai estar no meio das mulheres. Tá certo.
Tem outra coisa. Cresceu na igreja. Sabe o que escutava só porque tinha trejeito? Que era afeminado, né? Era mais delicado. É viado. Esse menino não é frango. Esse menino anda direito. Fala que nem homem. E o menino não sabia nem o que era isso. Rótulos. Tem um bocado de porcaria que a gente aprende e coloca na mente dos filhos da gente. E a palavra tem poder. Poder da palavra falada, poder da palavra manifestada. O que eu declaro, o que eu decreto sobre o meu filho, isso vai acontecer. Você já deve ter ouvido, esse menino não vai dar para nada. E quando o menino cresce, o menino realmente não dá para nada. Você é autoridade sobre a vida do seu filho, da sua filha. O que você declara tem poder no reino espiritual. Então comece a decretar e a declarar sobre a vida dos seus filhos aquilo como o Senhor vê. Como o Senhor vê você? Meu filho é bendito. Efésios 1. Bendito, escolhido, separado, remido, santo. Ele escutou isso. E ele fazia parte do coral da igreja. Aí sabe o que fizeram? Ou você se batiza ou a gente te tira. Porque se você se batizar, aí é sinal que você realmente você não é. Uma criança que não sabia nem o que era isso. Uma criança que não sentia atração por outro homem. Aí começou a olhar, começou a sentir. Aí recebeu um convite, vamos pro carnaval? Oxe, na igreja ninguém me quer, não posso fazer parte de nada. Eu tenho que me batizar para mostrar que eu não sou aquilo que eu realmente não sou. Vou pro carnaval, nunca mais voltou. Quer dizer, voltou agora, né? Aí ele estava já para completar 3 meses que eu estava acompanhando. Aí a gente conversando. Aí ele, eu só vou me batizar. Não, mande eu me batizar. Eu falei, eu? Eu mesmo não. Mas me falei, por quê? Não, porque eu só vou me batizar quando eu souber a igreja que eu vou fazer parte. E porque eu tenho trauma com esse negócio de batismo. Aí eu falei, é? Aí ele me contou essa história. Aí eu falei assim para ele, olha, deixa eu te falar um negócio. O batismo, ele não é a marca de uma igreja. O batismo é o selo do Espírito Santo. O batismo é o sinal de que você de fato morreu para o mundo e hoje você vive para Cristo. Não importa a igreja que você faz parte, porque o céu não tem placa. O reino de Deus é o reino de Deus, ele não tem uma placa. Vem cá, da Assembleia agora, aqui nessa fila, por favor. Quadrangular nessa, opa, Batista, aqui, Rema, aqui, por favor. Não tem isso não, minha gente. É de bolo. Vai, entra, porque foi santificado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Aí eu expliquei para ele. Eu falei, mas filho, quem vai te convencer é o Espírito Santo. Ele, poxa, eu não sabia disso. Eu falei, você não precisa se batizar para mostrar que você nasceu de novo, não. Porque eu creio e o Senhor conhece seu coração melhor do que eu. Aliás, Ele conhece mais do que você mesmo. E Ele sabe que você nasceu de novo. E que você não quer mais essa vida. Agora, isso não vai isentar você de ter luta, tá? Só para ficar bem claro. Que Satanás vai tentar te paralisar, vai tentar te impedir. Mas isso não quer dizer que você está no caminho errado. Pelo contrário. Se tiver guerra, está no caminho certo. Porque crente que não tem luta, meu filho, olha, corra. Porque está fazendo a vontade do cão. Tem que ter luta. Crente tem que ter luta. Oxente, e o diabo vai ver você, viver o que Deus quer e vai ficar de braço cruzado achando lindo. Eita, a gente perdeu a vida dele, ó. Que bênção. Vai não, viu? Vai não. Com 2 semanas ele chegou para mim e fez: eu quero me batizar. Oi? Tu quer o quê? Eu fiz ainda assim. Tu quer o quê? Aí ele começou a rir. Quero me batizar. Por quê? O Espírito Santo falou comigo. Aleluia. Foi por força, foi por condenação, foi por imposição, foi por amor. Porque eu apresentei o que a palavra diz. E quando a gente apresenta a verdade, o Espírito Santo se encarrega do resto. O
O papel não é meu e não é seu, é dele. Não é sobre mim, sobre você, é sobre ele. Amém. E esse menino tem recebido a paternidade de Deus. E ele tem um pastor lá, que eu amo, que ele carrega muito paternidade na vida dele. E ele não suportava. Ele não queria, ele vem me abraçar, ele tem problema com toque. Por quê? Porque ele tem um trauma. Ele não consegue ser abraçado. Hoje ele está conseguindo. Mas as pessoas querem impor. Não, é com amor. Você precisa ser abraçado, mas não entende o processo da pessoa. Não entende o trauma que aquela pessoa passou. Aí ele, não, mas ele vem, eu finjo que estou falando no telefone, mas o pastor tem o Espírito Santo. Aí o pastor chega, oi filho. Tá, pastor? Aí ele pega, vai e abraça, porque ele sabe que não está no celular de verdade. Aí ele chegou para mim e fez, eu não aguento, eu não suporto. Eu falei, quando você tiver a oportunidade, você vai chamar ele e vai dizer, pastor, eu tenho problema com abraço. Eu tenho problema com toque. Eu não gosto que me abrace. Eu estou no processo e eu gostaria que o Senhor respeitasse. Porque eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Mas nesse momento, eu não consigo. Aí teve um encontro de jovens, aí os dois estão comigo, né? Agora o Senhor já determinou o tempo de cada um. Aí, no sábado à noite, encontro de jovens. Aí, a gente vai que horas? Eu vou ser. Você não vai? Eu falei, não. Oxe, por quê? Porque eu quero ficar só e porque vocês não nasceram agarrados comigo. Porque você não pode criar dependência emocional. Porque eles estavam numa dependência emocional lá fora, eu não posso transferir. É só mudar de pecado, de transgressão. Não pode. Vão. Tá bom, mas a gente queria ir com você. Aí eu falei, vocês vão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em mim, está com vocês. Ele vai todo mundo junto misturado. Eu estou em espírito com vocês, pode ir. Eles foram. Chegou lá quem estava? O pastor. Aí tá, né? Aí eu não sabia. De repente, a menina que tá também comigo mandou uma foto pra mim, porque ela sabia da história. Aí ela mandou uma foto pra mim, dos dois lá no cantinho conversando. Eu digo, Jesus, vai ali e faz a obra. Sabe o que o Espírito Santo fez? Trouxe paternidade para a vida dele através do pastor. E ele hoje ama o pastor. Liga para o pastor e diz, pastor, o senhor é meu pai. Pastor, eu preciso de uma direção. Eu quero conversar com o senhor. Não pode ver o pastor que abraça. Ele diz, filho. Ele fala assim, filho. Aí ele abraça, aquele abraço de pai. Aí o pastor chegou para ele recentemente e disse assim, você vai olhar para mim que eu sou sua referência, não é para ela não. Eu digo, é isso mesmo. E ele passou um perrengue, o que é que eu faço? Eu falei, você lembra? Ele disse que eu. Quem foi que disse que é para você olhar para ele? Eita, eu nem pensei nele, vou ligar para ele agora. Ligou para ele, o pastor atendeu ele marcou um gabinete, foi lá, o pastor deu uma direção e ele está andando. Sabe o que é isso? Espírito Santo. Não queira fazer o papel do Espírito Santo. Não queira fazer o papel do Espírito Santo. Veja, eu digo que não conheço ninguém que tenha recebido e crido em Jesus verdadeiramente e continue do mesmo jeito. Esse rapaz chegou para mim sem arrependimento, ele disse, mas eu não me arrependo do que eu fiz, agora eu quero Jesus. Aí eu falei, olha, se você quer Jesus, não tem como você não ter que se arrepender. E aí eu fui explicar para ele o que era arrependimento. E o Espírito Santo veio sobre ele. E quando ele começou a falar, o arrependimento entrou. E ele começou a chorar compulsivamente. E dizer, Senhor, eu renuncio. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoa. Pai, eu me perdoa. Me perdoa. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele é filho. E quando a gente entende que a gente é filho, a gente deixa de andar como escravo. Porque o problema é que a gente está como sendo filho, está andando como escravo.
Olha, você vem como está, mas é impossível permanecer como está. Porque o Espírito Santo transforma quando há arrependimento genuíno. Talvez nem todos concordem com o que está sendo colocado aqui, como eu falei. Mas a ideia é trazer uma perspectiva cristã de como Deus acha, e não eu e você. E se Ele não mudar, você mudou tudo? Porque a gente diz, e se Ele não mudar? Você mudou tudo? Porque eu ainda tenho muita coisa para mudar. Muita coisa para mudar. Vivemos um processo constante de desconstrução de uma cultura. E Paulo vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, não se amoldem ao padrão. Existe um padrão no mundo sendo imposto para nós e para as nossas crianças. Lembra de Daniel, quando ele foi lá para a Babilônia, que o eunuco lá chamou, né, que ele tomava conta, né, o líder lá chamou, aí disse assim, olha, vocês vão comer, né, do banquete aqui do rei, né, na mesa lá do rei e tal. Aí Daniel chegou e falou, olha, eu vou falar na minha linguagem, tá? Você desculpa, mas eu não posso comer disso aí não, porque eu sou separado, eu sou remido, sou lavado pelo sangue, e eu não posso. A minha alimentação é essa. A palavra vai dizer em Daniel 1, 8 e 9, que Daniel decidiu. Na raiz da origem lá, vai dizer que ele determinou, posicionou a não se contaminar. A igreja tem que se decidir, se posicionar e determinar a não se contaminar com o banquete que o mundo tem colocado na mesa. Porque o Pai tem uma mesa para nós. Glória. O Pai tem uma mesa para nós. Mas a gente está querendo um banquete da Babilônia. Mas Daniel decidiu não se contaminar. Aí Paulo vai dizer assim, não tome a forma do mundo. Não tome a forma do mundo. Pelo contrário, vocês têm que ser transformados pela renovação da mente, pela renovação das roupas, pela renovação do cabelo, do salto, da coçada. É da mente. É da mente. É da mente. A transformação é de uma mentalidade. Nós temos trazido a mentalidade humana para dentro da igreja. E, na verdade, a gente devia estar levando a mentalidade do céu para o mundo. E destruindo a mentalidade da Babilônia. Porque a Babilônia está desconstruindo a nossa geração. E construindo uma fortaleza resistente à verdade de Deus. Mas por amor a Israel, por amor ao Senhor, por amor à minha nação, por amor a essa geração, eu não me calarei. Eu me recuso a ver uma igreja passiva que não se posiciona. Eu me recuso a ver uma igreja que se contamina. Eu me recuso a ver uma igreja que não prepara o caminho para o noivo. Eu me recuso. Eu quero ver uma igreja que se arrepende, uma igreja que chora pelos perdidos, uma igreja que quer o que ninguém quer. Eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu te digo sim, porque eu não tenho outra vida para viver. Eu não tenho outra vida para queimar. Eu
Eu fiz como Eliseu, eu queimei as carroças, peguei o gado e fiz cozido. Eu queria ter feito churrasco, mas foi cozido. Não tem para onde ir, só Ele tem as palavras de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Então eis-me aqui, né? Eu te disse sim, eu abraço o meu propósito. Então, amém. Me manda para onde você quiser, traz quem você quiser. Aí eu mudei minha oração. Eu disse, Senhor, os que ninguém quiser, eu quero. Traz os que ninguém quer. Pode trazer. Que eu estou aqui para receber. E me ajuda a dar direção. Porque o meu papel, amados, não é pegar e colocar debaixo da asa. O meu papel é apresentar a verdade e dar a direção para eles continuarem caminhando. Porque o filho começa como? No braço. Depois engatia. Depois está andando e depois solta. E vai viver o teu propósito, vai viver o teu destino. Pelo amor de Deus, igreja. Renova a tua mente. Olha a condição para poder experimentar. Veja só. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma condição para experimentar isso. E a condição é renovar a sua mente. Então renove a sua mente. Agora vamos começar a entender as possíveis raízes. Não é um padrão. Ah, fulano foi abusado, é por isso que ele é. Existe uma série de coisas que vão ser brechas para algo acontecer. Entenda que o espírito da imoralidade sexual, ele pode atuar em várias vertentes, porque o papel dele, o objetivo dele, é distorcer a sua identidade através da imoralidade, através da sexualidade, porque a nossa sexualidade traz e carrega também a nossa identidade. Amém? Vocês estão me entendendo até aqui? Está tudo claro? Tá? Então vamos lá. Algumas das possíveis raízes desse comportamento: famílias disfuncionais, alcoolismo, divórcio, lar turbulento, ou seja, cheio de brigas, mãe dominante, pai passivo, excesso de crítica ou perfeccionismo, passividade ou permissividade dos pais, pai ou mãe ausente, falta de modelo adequado da masculinidade e feminilidade na infância. Não ocorre o estabelecimento da identidade sexual adequada na infância ou adolescência. Percepção de rejeição pelo pai ou mãe. Vazio emocional, ou seja, carência, anseio por aceitação pelo pai ou mãe. Possível erotização da carência afetiva. Aí começa a atração sexual por pessoas do mesmo sexo na puberdade. Busca reparativa. Eu vou voltar, tá, gente? Eu estou citando, mas eu vou voltar. A gente vai falar de alguns. Rejeição por amigos e colegas na infância e adolescência. Garotos sensíveis e meninas fortes. Olha os rótulos. Interesses. Menino gosta de música. Menina que gosta de futebol. Rótulos. Temperamento. Introversão. Extroversão. Tipo físico. Aí, abuso sexual masculino ou feminino. Traumas. Portas abertas. Novos apetites. Então, vamos lá, voltar aqui. Não existe um padrão para esse tipo de comportamento. Não é porque aconteceu isso que eu sou aquilo. Não é porque eu fiz isso que eu sou aquilo. São portas, tá? Tudo isso são portas. E não começa quando eu nasci. Muitas vezes acontece nas minhas gerações passadas.
um tempo absurdo. Mas eu quero só que você tenha um entendimento básico disso, tá? Antecedência, ok? Nós viemos de algumas gerações, ok? E a palavra diz que a maldição ela visita até a quarta geração. Até a quarta, mas ela se renova. Ela se renova, isso. Aí multiplica Isso. 4 e aí vai. Se houver porta aberta, vai se renovar. Se você romper, ela morreu ali. Amém? Então, muitas vezes, portas foram abertas nas gerações passadas. De parte paterna, de parte materna. Eu vou citar um exemplo muito comum, tá? Uma mãe, uma avó, uma bisavó que fez vários abortos. Provavelmente, a filha sofreu aborto. Às vezes é espontâneo, tá? Sofreu aborto. A filha da filha sofreu aborto. Aí vem a filha, sofreu aborto, a neta sofreu aborto. Consequentemente, a bisneta vai também sofrer isso. Outro exemplo. Abuso. Meu avô foi abusador. Aí meu pai sofreu abuso. Aí eu sofri abuso. Provavelmente meu filho vai sofrer abuso. Tá entendendo? São portas. Isso é uma das coisas. Entenda que não é por causa disso. São portas que foram abertas nos nossos antepassados. E que não foram fechadas. Por quê? Porque não havia conhecimento. Ok? A gente está entrando na área de libertação. Só se fecha uma porta quando há arrependimento. Isso. A base da porta ser fechada e aqueles espíritos, como tem como pagamento, aquela porta aberta para entrar e assolar a família, a geração, a herança. Isso. É através do arrependimento. E o arrependimento vem quando eu tenho conhecimento disso. Aí a gente vai e faz o arrependimento e fecha essa porta. Eu posso fazer isso? Sim, eu posso fazer isso quando eu tenho o entendimento daquilo que eu estou fazendo e me arrependendo pelas gerações passadas. Não vou entrar mais nisso, porque isso realmente é muito profundo e demanda bastante tempo e bastante entradas. Então, um lar com divórcio, isso gera trauma nas crianças, nos adolescentes. Porque tanto o menino quanto a menina, nessa fase da infância e adolescência, precisa da presença paterna e materna, porque a mãe nutre o pai da direção. E existe uma fase para cada fase. Existe uma presença e uma referência para cada etapa. Amém? Então, brigas, né? Mãe dominante e pai passivo. Muitas vezes nós temos, mas meu marido, se eu não fizer, ele não faz. Eu sou o homem da casa. Essa é a maior desculpa que Jezabel encontrou para colocar na cabeça da mulher. Porque isso se chama espírito de Jezabel, que é manipuladora, é controladora. E existe muita mulher assim, que tira o papel do homem. E essa é a estratégia da Babilônia. Porque se eu tiro o papel do homem e me coloco no papel do homem, eu tenho toda uma distorção e uma disfunção. Por isso que ele fala famílias disfuncionais. Porque eu tenho todos os papéis dentro da minha casa trocado. O meu filho vai olhar para mim e vai ver o papel do pai. Então, quando ele crescer, ele vai querer ser uma mulher forte e não um homem fraco. E também, deixa eu só acrescentar uma coisa que Deus trouxe no coração. E também pais que não querem assumir o papel dele, porque se esconde atrás de uma mãe, nessa geração que nós estamos vindo de um tempo para cá, de a mãe e pai, né, dentro da casa. Isso. Então, o homem casa, viveu a vida toda aprendendo a se esconder atrás da mãe. Casa e não tem esse papel. Porque não saiu de casa. Casou, mas não saiu de casa. E aí ele não sabe assumir a casa, Isso. não quer assumir a casa, e a mulher tem que fazer esse papel de assumir tudo. Isso. Então, eu tiro o papel do sacerdócio e coloco o papel de Jezabel. O que foi que Jezabel fez com o rei? Ela que tomava as decisões. E ele ia que nem menino chorão. Não consegui a terra não. Foi mesmo? Você vai conseguir. Foi lá, matou o cara. Agora a terra é sua.
qualquer semelhança é mera coincidência. Então, mulher, você não veio para estar na frente nem para estar atrás. Você veio para estar do lado. Você veio para cumprir um propósito junto ao seu marido. Mulheres que não têm marido, nós viemos auxiliar os homens no papel deles como sacerdotes e não tirar o papel deles. Você tem um papel muito importante como mulher. A mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O homem só consegue fazer uma, 2 no máximo. Mas não é verdade? Diz que a mulher está dando de mamar, fazendo o almoço, abrindo a tampa da lixeira, conversando no celular e o marido falando dela na sala. Ela não é nada disso. Ela faz tudo. Então, a gente precisa entender qual é o nosso papel para ajudar o nosso próximo no papel dele. Que é isso? Então, eu tenho excesso de crítica e perfeccionismo. Eu tenho passividade e permissividade. Ah, deixa, é uma criança. Nem está entendendo nada. Não é assim? Ah, ele não sabe não. Deixa eu te falar. No ventre, ele já está recebendo. No ventre, ele já está recebendo. A menina que eu acompanho, o caso dela também é bem interessante. Ela tinha barba. O peito ela tirou na malhação. Era pequenininho, né? Aí tomou hormônio masculino. Então o corpo vai tomando um formato quadrado. E você vai malhando e o peito é pequeno, ficou um peitoral. E ela sofreu várias coisas. E aí, teve coisas, quando a gente foi ministrar e a gente foi para as raízes, a gente foi ver, o Espírito Santo levou ela ao ventre da mãe dela. E ela ouviu a conversa da mãe dela com a avó dela. E ela descreveu. E quando ela perguntou à mãe dela, mãe, quando eu tinha tantos meses na sua barriga, a senhora falou alguma coisa com a minha avó? E a mãe dela disse a conversa, e era exatamente a conversa que ela tinha ouvido no ventre. Mas era só no feto. Era uma vida que estava recebendo amor, rejeição, tudo. Tudo que você sente, o seu bebê sente. Então essa menina ela já nasceu num ambiente de rejeição. E se eu não tiver cuidado com algumas palavras, ela se sente rejeitada. Aí eu tenho que dar uma lapada. Não é, pastora? A pastora diz assim, pega leve. Oi, Ingrid. Mas porque se eu passar a mão, não é que eu vou ser grossa, não é que eu vou ser... Mas eu tenho que ser firme. Porque senão a gente leva para a passividade novamente. E aquela pessoa não sai do lugar. E a gente precisa tirar as pessoas dos lugares, dos cativeiros. Mas não é expulsando o demônio. Aí vai expulsar cão também. Mas hoje os cães não estão mais se manifestando como antigamente, não. Antigamente a gente via um babar, outro cair, né? Agora o cão está falando com você, conversando com você, e você não sabe. Porque agora é aqui, ó. É na mente. Mas Satanás criou isso? Ele não cria nada. Ele não é criativo. Ele é imitador. Aí ele usa o que Deus já criou para distorcer o que Deus está fazendo. Então, é no ventre que as coisas acontecem. São portas que foram abertas. São na infância, naquilo que vai... Você está... ambiente, aí você está assistindo ali um filme e está tendo uma cena de sexo, seu filho está na sala. Aí a criança entende isso não. Entende nada. Você está ativando antecipadamente a sexualidade do seu filho. Mas não é a sexualidade de identidade. É a sexualidade da erotização, que a gente viu aí no outro lado. Então, assim, as permissividades dos pais e as passividades. Aonde? Como a irmã falou, né? O pai que termina não sendo pai, se esconde. A mãe, que não é mãe, joga pro pai. E fica aquele ping-pong com o menino. Aí o menino olha assim e
YouTube, chega o Instagram e vai dizer quem você é. Beleza, meu pai e minha mãe não soube me dizer, mas eles souberam. Pronto, já formei minha opinião. Uma amiga minha me procurou e falou: Ingrid, o que é que eu faço? Falei: que foi que houve? A filha da minha amiga de 8 anos chegou e disse que ela agora é lésbica. E aí a minha amiga perguntou: quem te disse isso? Como é que você sabe que você é? Ela: o TikTok me disse. Se você, pai e mãe, não diz, alguém vai dizer. Diga. Sobre essa questão do divórcio, lá em cima. Sim. Eu fiquei 2 anos amigo da escola, voluntário, dando palestra. Sim. Essa questão de drogas e tudo. Aí, depois de 2 anos, já no final, aí chegou uma mãe. Uhum. Aí chegou para mim assim: pastor, eu queria que você orasse pro meu filho, que você está em casa, conversasse com ele, porque o ano passado, 2 anos, Sim. o ano passado ele tirava só notas boas. E esse ano ele tirou nota ruim, está querendo sair da escola, não está conseguindo acompanhar a turma. Aí eu perguntei para ela assim: mas o que aconteceu? Qual a diferença do ano passado para esse ano? Ela falou assim: é que esse ano eu divorciei do meu marido. Será que é isso? E realmente bateu em cima da situação. Né? Sim. Então a gente tem que entender quais são os causadores, quais são os pontos, porque existem pontos chaves para que a gente possa entrar. Assim como existem as brechas que Satanás entra, existem as brechas para os filhos de Deus atuarem e trazer restauração. Mas entenda, não é você que restaura, é o Espírito Santo que faz. Você é canal para que o Espírito Santo chegue e entre, mas você não é o agente transformador. O agente transformador se chama Espírito Santo, através da palavra de Deus. Entendeu? Então, gente, o plano de Deus é família. Deus é família. Tudo que Satanás quer é destruir a família, porque se ele destrói a família, ele destrói os planos de Deus. O povo já se casa hoje se separando. Deus é Deus de alianças eternas. Deus não é Deus de uma aliança de um mês. Deus é Deus de uma aliança eterna. Eu soube recentemente que alguns cartórios, você vai fazer o casamento e o cara pergunta: você não quer fazer uma união estável, não? Porque é mais fácil para... Não tem burocracia. Desse jeito. Meu Deus! Aí minha amiga falou: moço, eu vou fazer uma aliança eterna com meu marido, porque Deus é Deus de uma aliança eterna. Ele: não, moça, me desculpe, eu só perguntei porque é meu papel. É um papel do cão mesmo. É verdade. Porque vem para destruir e para dizer: olha, você não precisa se preocupar com uma família. Aliás, você nem precisa ter uma, porque você se basta. Você é suficiente, você não precisa de ninguém. Exatamente. O cachorro tomou o lugar dos filhos. E eu vou dizer, eu tinha 2 cachorros, que está até tatuado aqui, que eu já até renunciei, que eram meus filhos. Sabe por que eu era louca para ser mãe? Quando eu fui sendo desconstruída, eu disse: criança, nem pensar. Deus me livre, quero nada. Já estava na fila para tirar o seios, para fazer esterectomia. Tudo. Eu não queria mais um filho. Eu falei: Glorinha já é minha filha. Filha. Então, quando ela olhava para mim, ela não via mãe, ela via pai. E você acha que com uma criança é diferente? Se com um cachorro entende assim, eu tive que desconstruir a cabeça da minha cachorra, tive que fazer a libertação dela. E eu tive que tirar ela do altar do meu coração. Porque eu tinha minha cachorra no altar do meu coração. Porque ela era tudo para mim. Porque ela estava nos meus piores momentos. Eu chorava e ela lambia minhas lágrimas. Aí você não se apega? Se apega, você está carente, vazio. A cachorra está dando ali te consolando. E do mesmo jeito que você tem cachorro como filho, gato como filho, você tem como parceiro sexual. Sabia? É a zoofilia. Que agora quero incluir o Z, o
o P de pedofilia, o Z de zoofilia, está tudo sendo normal. Porque a estratégia da Babilônia é normalizar o que não é. É tudo que vai de encontro à sã doutrina. Aí eu tenho pais que são passivos, que não se posicionam, pais que eu falo pai e mãe, tá? Eu tenho, se quiser, pastor, por favor, você desliga tudo que minha voz é alta, dá pra... É porque a energia de Formosa é assim, tem altas e baixas. Não, então, se quiser desligar, todo mundo vai me ouvir, porque eu falo gritando. Daqui a pouco ela para e volta. Eu vou ficar sem, beleza? Tá todo mundo me ouvindo, né? Sim. Então vamos lá. Então eu tenho pais passivos e permissivos. Eu não estou numa posição e eu permito tudo. Porque uma criança não entende. É a fase da adolescência, é rebelde mesmo. Não! Não é. Não é. Deus não nos fez para isso. Existe um padrão do céu. A palavra vai dizer, ensina um menino no caminho. Não é fora dele não, viu? Tem gente que quer estar fora e dizer, menino, não faz isso não. Pai, que moral você tem para falar isso para mim? Mãe, você não tem moral para isso. E eu vou te falar que eu vivi isso dentro de casa. Eu vivi isso dentro de casa. Dá um pause aí no meu celular. Pai foi ser só pastor. E o filho estava precisando de um pai e não de um pastor. Eu acompanhei por um tempo uma menina que é filha de um pastor. Perdeu a mãe com 17 anos. Com 18 ela se assumiu. E sabe o que ela falou para mim chorando? Ingrid, todas as vezes que eu precisei de um pai, eu tive um pastor. E a igreja roubou minha mãe. Por quê? O pai e a mãe viviam nas obras da igreja e não tinha tempo para os filhos. E aí ela disse, eu queria uma mãe e a igreja me roubou. Eu queria um pai e eu só tive um pastor. E quando eu queria um pastor, eu não tive também. Então, o que é a igreja para essa menina? Não é lugar de pertencer, não é família, não é amor. A igreja para essa menina representa o roubo da família dela. A igreja roubou o amor que ela tanto quis durante 17 anos. Aos 18 ela se assumiu, foi morar fora do Brasil, só que Jesus pescou ela de volta. Está no processo. Não estou acompanhando mais, porque tudo tem um tempo, mas está no processo. Mas você veja como é delicado e forte ao mesmo tempo. Nós vamos parar por aqui e vamos continuar depois do almoço e a gente vai continuar entrando nessas áreas. Posso orar? Pessoal, muito bom, né? Essa gente lembrava disso. Acho que foi o Luiz Hermínio que disse, não, foi aquele que o Ara, né? Da aula passada. Sempre tratar as pessoas às vezes como criança o tempo todo, você vai ter que estar trocando a fralda dela o tempo todo. Então, esse equilíbrio é muito bom. É livre, né? Isso, tem. Se adaptar. Pessoal, antes da Irene orar encerrando, só lembrando, nós vamos ter um evento aqui na frente hoje no Avivo, vai ser bem legal. O pessoal está todo convidado, está todo mundo. Vai vir umas caravanas aí fora da Quadrangular, vamos estar junto aí. O pastor Francisco, o presidente do COPEF, vai estar conosco. Alguém me perguntou sobre o Pix da Ingrid. Então, tem poucas apostilhas ali. Então, quando acabar, você pega com ela aqui agora, faz o Pix, pega sua apostila. Se não der para todo mundo, aí... Vou colocar lá. Se não der para todo mundo, aí vocês dão um nome que a gente tenta ver se consegue até mais tarde ou amanhã. A gente dá um jeito, tá? Porque tem poucos aí. Só tem 20. Tá. Então, Ingrid, tem muita gente aqui. Tá todo mundo no grupo do simpósio aqui, das orientações? Quem não tiver, pega com ela aqui depois, tá? Eu vou colocar lá. A Ingrid falando isso, eu lembrei, nós vamos ter o simpósio em dezembro de gabinete pastoral e a responsabilidade do pastor. Mas eu me comprometo com vocês, no próximo ano que vem, nós vamos fazer um batalha espiritual e libertação. Isso é muito bacana. E Formosa é muito carente nisso. A gente sabe que tem um principado muito grande aqui, às vezes não, quase 100% das igrejas aqui não tem trabalho de libertação. Por quê? Como diz a nossa apóstola, dá muito trabalho. E ninguém quer ter trabalho. Mas é importante, senão a gente não encontra esse principado para correr.
A pastora Simara estava lá, fez aquela oração forte, vai fazer hoje a nossa abertura do evento. E eu estava lembrando, quando eu estava na Câmara dos Vereadores lá, juntei lá um monte de pastores. E eu estou falando isso, eu me coloco no meio também, falei, moça, gente, todo mundo aqui. E esse dissipado do inferno não sai da cidade. Continua tendo suicídio de filho de pastor, suicídio de crente, suicídio de pastor, suicídio de pessoas que estão na igreja. Aqui o negócio é pesado. A nossa apóstola, quando a gente falou aqui da comunidade, ela falou assim, eu passei lá em Formosa, há tantos anos atrás, olha, lá tem um principado, todo mundo conhece Formosa como isso. E quem sabe você da faculdade aqui, nós líderes que estamos aqui, Deus não vai trazer um avivamento para essa cidade através de nós. Precisa ter um avivamento aqui. Deus nos perdoe nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, mas vamos deixar de brincar de ser crente, né? Isso tem que trazer um temor muito grande no nosso coração, porque precisamos mudar a história dessa cidade. Todo lugar que eu vou, Formosa, rapaz, aí Deus me deu uma palavra uma vez que eu brinco, mas é verdade. Mas nós precisamos de força. Fala, rapaz, Formosa é um negócio sério, ninguém fica. Todo mundo foge. É aquela batalha. Aí eu falei, vamos para lá. Nunca mais volta para Recife. Mas a terra é difícil, é seca, é pesado. Eu falei, mas Deus manda os melhores soldados para os piores lugares. Por isso que nós estamos aqui. Vamos buscar de Deus aí essa armadura, né? Que Deus nos ajude. Viu? Então eu me comprometo com vocês ano que vem. Nós vamos fazer esse seminário aí de batalha espiritual e libertação. Tá bom? Outra coisa interessante que você falou sobre divórcio, né? E eu fico lembrando, isso está dentro da igreja. Sim. Você chega para pastor às vezes, para pastores, um monte de igreja, com terceiro, quarto, quinto, sexto casamento. Qual foi, meu irmão? Não, o primeiro era dormir demais. O segundo, roncava. E o terceiro era ignorante. E o quarto, meu irmão, o problema é você. Eu falo isso. Aí sai para a igreja. Sai de que igreja, irmão? Não, eu era na igreja Sara, fui para quadrangular, vim para romper de fé, fui para metodista. Não, o pastor era isso, fulano é aquilo, o problema é você, irmão. Então isso é libertação. Nós precisamos fazer isso, né? Trabalho é a mesma coisa, o cara não fica em trabalho nenhum, culpa os patrões todinho. Então, essa questão da batalha espiritual, nós vamos fazer isso aqui. Amém? E eu vi pastora, viu? Está solteira hoje, um absurdo. Isso eu estou falando isso, só tem livro aqui para a gente não cometer os mesmos erros. E aí, menina, não, eu vou casar mais não. Já passei por 5 casamentos e eu descobri uma coisa, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus, eu não quero mais. Eu falei, então Deus errou, né? Porque ele fez Adão, depois criou Eva. Se Adão precisava da mulher e Deus disse que ele não precisasse de uma companheira, só precisava de Deus. Libertação. Libertação. Ó, eu estou precisando de uma demanda, antes do Francisco falar, e a pastora orar. Nós vamos receber essa caravana aí, vai dar mais de 30 pessoas que vão se hospedar aqui. Quem tiver e puder emprestar um colchonete, vamos tirar essas cadeiras, vamos dormir aqui, lá em cima, vamos botar uma rede aqui fora, vai ser um acampamento hoje. Quem puder, me chama se quem puder, me chama no WhatsApp, tá? A pastora hoje já emprestou alguns pastores já emprestaram. Inclusive, se sobrar uma apostila, se não sobrar, eu me comprometo. Eu tenho 2 colchões para buscar ali na casa de um apóstolo ali. Quem puder, tiver essa disponibilidade e trouxer esses 2 colchões depois do almoço, depois da pastor, eu vou buscar para você. Aí eu vou dar uma apostila para você. Amém? Quem puder me ajudar, porque hoje eu estou naquela correria, estou recebendo os pastores aqui. Daqui a pouco vamos lá para trás, volta de novo. Eu fui dormir hoje 5 horas da manhã. E o menino andando organizado. Então, estou meio sem tempo. Se você puder ajudar, buscar, eu já tenho esses 2 colchões. Aí você vai dar uma apostila. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor Francisco, por favor. Essa questão, nós tivemos dia 30 de julho, reunião com 3 presidentes dos conselhos de Cristalina, de Planaltina de Goiás e do Distrito Federal. E lá deu para perceber a unidade dos pastores lá. É muito grande, 90%. E aqui em Formosa tem-se essa dificuldade. Veio um pastor amigo meu, da Quadrangular, lá de Uberlândia. E ele veio para cá, ficou 2 anos aqui. Aí ele falou assim, o que tem em Formosa? Porque lá se abre uma igreja, em 15 dias tem 30 a 50 membros. E ele ficou aqui 2 anos, ficou só ele e a esposa, não conseguiu atrair o povo, acabou, desistiu, foi embora. Ele falou, Formosa é estranha. E ele foi embora para o Uberlândia. Mas nós não estamos sozinhos. O avivamento da cidade vai vir através desse grupo aqui. O Senhor vai dar estratégias, né? Eu creio nisso. Eu creio que esse momento e esse tempo de hoje não foi por acaso, não foi em vão. O pastor não sabia que eu vinha para Brasília. Quando ele soube, imediatamente ele me pediu, né, para estar aqui com vocês. Era para eu voltar antes para
para Recife, por conta do Ação Brasil Recife, que teve com a pastora Zenete. Eu estava envolvida na organização. E no lugar de eu voltar antes, o Senhor alongou a minha estadia em Brasília. Então, nada é por acaso. Tudo tem um propósito para um fim glorioso no Senhor. Amém? Conseguimos alterar a volta dela, né, para ela ficar aqui uma semana, e a pastora nos ajudou, apoiando ela lá em Brasília, para ela não voltar antes. Mas eu creio que ela não vai, vamos segurar ela aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, Senhor, onde nós podemos nos alimentar da tua verdade. Obrigado, Senhor, nós desfrutamos da tua presença. E nós queremos, Senhor, te agradecer já pelo período da tarde, Pai. Sabendo, Pai, que a tua presença ela paira neste lugar. Sabendo, Senhor, que tu és o dono de todas as coisas. E que nada do que ainda tem para acontecer neste lugar será atrapalhado, será, Senhor, interrompido, porque tudo que tu já disseste para este dia se cumprirá, porque assim tu dizes, Senhor. Pai, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome e nós queremos dizer, tu és o dono desta cidade, tu és o dono desta rua, tu és o dono destas vidas, e nós cremos, Senhor, que tudo aquilo que tu já escreveste no livro da vida a respeito desta cidade se cumprirá na autoridade do sangue de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque sem ti nós não podemos fazer nada. Obrigada pelo teu convencimento aos corações. Obrigada pelo teu ministrar aos nossos corações. Espírito Santo, nós te amamos. Nós te amamos e nós exaltamos o teu nome, porque tu és, tu eras e tu serás eternamente. Obrigada. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, ser com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu resolvi, porque eu não libero esse material para ninguém. Eu tenho mais de 200 arquivos, tenho mais de 200 conteúdos, fora livros sobre o tema, sobre abuso, pornografia, homossexualidade, ideologia, enfim. Eu não libero. Mas o Senhor me mostrou no meu coração para que eu liberasse esses dois materiais específicos. Então, se você puder e quiser, tiver interesse, amém. Tá bom? Ele vai colocar lá que o que a gente estava falando, mas a gente terminou nas portas, não é isso? Nas portas que nós abrimos no decorrer da nossa vida ou nos nossos antecedentes, né? Aqui é muito chique, gente. No Rema não tem isso não, viu, pastor? Você fala do Rema, mas no Rema não tem isso não. Aqui é chique. Olha só. Olha. Então, continuando, eu quero que vocês gravem bem algo que significa: não existe um padrão para uma causa. Existem portas abertas que vão levar as trevas a atuar na vida de alguém em alguma área. O espírito de imoralidade sexual, o espírito da homossexualidade vai te levar para vários caminhos, porque um abismo chama outro abismo. Foi assim comigo. Eu fui para um comportamento, e desse comportamento foi uma porta aberta para que outros demônios atuassem em outras áreas. Tá? Então, eu quase me suicidei, o pensamento de morte era constante. Então, tem muitas pessoas lá fora, né, que tem esse pensamento. Por quê? Porque existem portas que estão abertas e o espírito da morte vai rondar mesmo, né? Quem está ao nosso derredor é Satanás. Quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor. Mas se eu abro uma porta, os anjos do Senhor não vão poder fechar uma porta que eu mesmo abri. Você entende isso? Sim. Eu tenho que fechar as portas. Eu vou dar um exemplo, que é o de Lázaro. Lázaro já estava 4 dias morto, ok? Jesus chegou lá e disse o quê? Tirem a pedra. Jesus podia tirar a pedra? Não podia, ele era Jesus, gente. Ele podia qualquer coisa. Mas ele não vai tirar aquilo que ele não colocou. Porque tem coisa que é só a gente que pode fazer. Eu escutei algo tremendo, eu nem me lembro aonde eu escutei, mas eu sei que eu escutei.
que disse assim, Jesus ele repartiu o pão. Ele partiu o pão e repartiu, não foi isso? E distribuiu. Oi? Não? Não foi assim não? Ele não partiu o pão e distribuiu, não? E deu na mão dos discípulos. Sim, mas ele partiu, estou falando que ele partiu. Sim. Não foi isso? Isso. Mas o peixe, ele não partiu. Porque o pão, quem faz? O homem. E o peixe? Tem coisa que só Deus vai fazer, mas tem coisa que eu e você precisamos fazer. Entendeu? Então a gente precisa, eu achei isso uma chave. Eu achei isso tremendo. Porque a gente precisa tomar a nossa posição. A igreja precisa tomar o seu lugar. A igreja precisa andar, sair da passividade. Então nós vimos algumas portas e a gente viu que falta modelo, falta referência dentro de casa. Gente, mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Começa em casa. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Existe algo que acontece dentro que é levado para fora. Eu vou buscar, sabe aquela coisa assim? Geralmente, quando alguém vai trair alguém, ele vai buscar fora o que ele não está achando dentro. Não é assim? Eu já escutei muito isso. Ah, não tenho em casa, eu vou buscar lá fora. Infelizmente, é uma triste realidade. E não é diferente com os nossos filhos. Não é diferente. Então a gente precisa entender o nosso lugar, quem nós somos como filhos, porque quando a gente entende quem nós somos como filhos, vamos entender quem nós somos como igreja. E quando a igreja sabe quem ela é, as portas do inferno não prevalecerão. Então o que está faltando é a identidade. Sabe qual é a guerra? A guerra é quem vai modelar a identidade da próxima geração. E aí, igreja? Quem vai modelar? Nós ou a Babilônia? Porque a Babilônia está aí nativa. E nós? Então, não ocorre o estabelecimento das identidades sexual adequada na infância ou na adolescência. Existe uma fase da criança e a partir dos 11 anos, se eu não me engano, se tem algum psicólogo aqui ou se alguém conhece, é só perguntar. Isso é comprovado psicologicamente também. Que existe uma fase, a idade, né, onde o pai é que dá a direção. É o pai que afirma a sexualidade da criança. Então, a partir, eu acho que é dos 11 anos de idade até os 16, 17, se não me falha a memória. Que é o pai. Sabe aquela parte da adolescência que os filhos começam a procurar, inclusive mais o pai, quem é pai aqui e sempre foi muito presente, eu acho que vai saber e entender que nessa fase o filho ou a filha procurou mais ele do que a mãe, que está mais perto dele do que a mãe. Porque existe uma fase onde é o pai que dá a direção, ele que vai dar o destino, ele que vai apontar, olha, você é um menino, você é uma menina. Isso já vem sendo formado, entenda que não é nessa fase que se forma. Isso já vem sendo formado. Mas existe uma idade, existe uma fase que é necessário o apontar. Geralmente o homem pega o bebê para frente, né? A mãe pega para dentro, né? Assim como ela tá ali. O pai geralmente pega para fora, né? Eu já vi várias vezes. A mãe geralmente pega o menino para si, porque ela cuida, ela nutre, ela amamenta, ela tá ali cuidando, ela tá ali cercando. Quem faz esse papel? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz essa maternidade para nós. Esse cuidado, esse consolo. Quem consola em casa, né? A mãe? O pai faz o quê? O pai dá o destino, o pai dá a direção, o pai aponta o caminho, o pai vem e afirma a identidade, traz essa... Mas quando a mulher tira a voz do homem, e quando o homem... Parece que eu estou culpando a mulher, não estou, tá? Porque se a mulher faz, é porque o homem também deixa. Então não existe só uma atividade, mas existe uma passividade. Então as coisas precisam ir para o lugar dos dois lados. Ambos os lados precisam estar posicionados em
seus lugares. Amém? Então aqui, ó, a percepção de rejeição. Se puder baixar só um pouquinho o microfone, tu baixa só um pouquinho. Percepção da rejeição pelo pai ou mãe. Vazio emocional, carência, anseio por aceitação pelo pai ou mãe. Eu vou citar o meu exemplo. Eu fui trocada na maternidade. Mas fui destrocada depois. Então, oi? Né? A primeira coisa foi, minha mãe desejava muito ter um filho homem. Ela queria muito, ela dizia que o primeiro filho dela ia ser homem. E ela falou muito antes de saber o meu sexo que eu seria um homem. Parece uma besteira, só que não é. Aí, ok, eu já estava ali no ventre ouvindo isso. Beleza, tranquilo. Só que aí eu nasci e eu fui trocada na maternidade. E aí minha mãe percebeu que eu não era eu. E ela, eu quero minha filha de volta, traz minha filha de volta. Minha orelha até furada nesse cantinho que veio errado, porque a enfermeira ficou nervosa. Aí tá bom, eu fui crescendo. Eu perdi meu pai, ou seja, eu já não tinha referência de um pai, de um homem. Eu não tinha paternidade. E também não conhecia a paternidade de Deus. Então, olha quantas coisas, tá? Vamos juntando as portas. Isso é só através da minha vida, fora a minha geração anterior, ok? Aí eu cresci, minha mãe brincava muito comigo. Até hoje ela diz, mas era uma brincadeira, menina, que eu fico tirando onda com ela hoje. Mas eu cresci ela dizendo, você não é minha filha. Sua mãe tá lá no Ibura. Que a mãe da menininha que eu fui trocada, né? Mora no Ibura. Bem, deve morar até hoje, não sei. Então eu cresci ouvindo, olha, não me chama de mãe, eu sou sua tia. A sua mãe tá no Ibura. Ela sempre brincava, eu ia pra cidade com ela, e eu, mãe, ela não me chama de mãe. Eu era só uma criança. Você acha que uma criança vai entender que isso é uma brincadeira? Então eu cresci com essa percepção de rejeição, mas a minha mãe não sabia que ela estava me rejeitando, mas o que eu estava recebendo era uma rejeição. Mas ela não sabia. Então as nossas palavras, as nossas ações para crianças, adolescentes, têm uma percepção diferente. E eu vou te falar, se eu falo algo para você, talvez você não receba da forma que eu estou falando, porque cada um recebe de uma forma, porque cada um teve uma ferida, um trauma. Então nem todo mundo vai receber igual. Entendeu? Então, são muitas portas que vão sendo abertas. E Satanás vai se aproveitando de todas elas. Então eu fui crescendo, ouvindo isso. Para mim era uma rejeição, então eu queria ser aceita pela minha mãe. Eu queria ser aceita pela pessoa que eu amava e eu tinha como mãe. E ela só falava para mim que eu não era filha dela, que eu fui trocada. E que eu não chamasse ela de mãe, que eu era tia dela, porque ela era muito nova para eu chamar ela de mãe. Mas ela estava brincando. Quantas mães não brincam com seu filho? Quantos pais não brincam com seus filhos? E falam alguma coisa que não é a verdade de Deus para a vida dele. E isso compromete. Infelizmente, gente, a gente está lidando com o reino espiritual. A gente não está lidando com o reino físico. Nós não somos seres humanos vivendo uma espiritualidade. Nós somos seres espirituais vivendo uma humanidade. Mas a gente aprendeu o contrário. A gente aprendeu que a gente é corpo, alma e espírito. Na verdade, nós somos espírito, temos uma alma e moramos em um corpo. Nós viemos de lá e voltaremos para lá. Mas a gente não foi construído dessa forma. A gente foi construído invertido. Eu sou um ser humano. Aí agora que a gente nasceu de novo, a gente está experimentando e aprendendo a viver uma espiritualidade. Quando na verdade era para a gente estar aprendendo a viver uma humanidade. Porque nós somos seres espirituais. E aí Satanás se aproveitou dessa desconstrução, porque nós crescemos em uma mentalidade romana, grega romana, e foi desconstruindo tudo. Mas se a igreja tivesse tomado a sua posição, a sociedade, a cultura teria sido
afetada pelo Evangelho. E nós teríamos crescido com a cultura de reino e não com a cultura terrena. Tá dando para entender? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Então, o vazio emocional, a carência, o anseio por aceitação. Então, aí a possível erotização, eu já falei antes, né? Não sei se vocês lembram, às vezes um filme, às vezes alguém, o filho pega de repente o pai numa cena, né? Ou, aí você vai dizer, mentira, para com isso. Isso não é verdade, não. É sim. Pais que deixam os filhos dormir no quarto. Aí o filho está dormindo e você está lá no momento, né? Excepcional. Seu filho está ouvindo. Eu já recebi muita gente que quando a gente vai mapear, aí como que você começou? Com 4 anos eu já gostava de ver isso, eu fazia aquilo. Como que? Me conta mais. Eu lembro que eu ficava escutando meu pai com a minha mãe. Oi? Ativou uma sexualidade, uma erotização num período que não era, que era para ser inocente, que era para ser puro, precocemente. E o Senhor fala o quê? Na sua palavra, que o nosso coração seja igual de uma criança, né? Se vocês forem como esses pequeninos, por causa da pureza. Aí a gente fala dessa geração. A gente mete o pau nessa geração. A gente fala que essa geração é isso, essa geração é aquilo. Mas quem gerou essa geração? Fomos nós, gente. Fomos nós que geramos essa geração. Nós temos a nossa parcela. A geração, ela foi gerada por nós. Só que nós não fizemos o nosso papel. E aí agora estamos sofrendo as consequências de uma escolha de falta de posicionamento. E aí nós temos visto as nossas crianças serem tocadas. Né? Estamos vendo a Babilônia. Me desculpe estar usando tanto esse termo, mas eu quero que você entenda que é isso que está acontecendo, porque a palavra fala sobre isso de Gênesis a Apocalipse. Mas isso foi em Gênesis. A Babilônia é uma cultura, é uma mentalidade, é uma fortaleza. E a igreja precisa se posicionar, porque a palavra diz que a igreja, que a noiva, prepara o caminho para o noivo que vai destruir essa Babilônia. Qual o caminho que nós temos preparado para esse noivo? Ou você que eu falo igreja, porque nós todos somos igreja, ou você está que nem a igreja lá de Apocalipse, que nem está morna, nem está fria, nem está nem dentro, nem fora, não sabe se vai ou se fica. Deixa eu te dizer, em cima do muro está do lado errado, tá? Não existe meio crente, não existe meio salvo. Ou é, ou não é. Então, busca reparativa. A gente vai buscar reparar essas faltas lá fora. E aí existem várias fugas. A gente só olha para a homossexualidade, mas existe a droga, bebida, prostituição, dependência emocional em amizades, adultério, tem tudo, gente. Tem gente que mente tanto que a mentira já virou uma verdade. Ela já nem sabe o que é mais mentira. Sabe? E a gente só foca naquilo que a gente vê. Mas o que está debaixo do tapete, ninguém olha. E a igreja está cheia de sujeira debaixo do tapete. Nós precisamos fazer uma faxina. A peneira está passando. Rejeição por amigos e colegas na infância e adolescência, garotos sensíveis e meninas fortes. Interesses, menino que gosta de música e menina que gosta de futebol. Eu quero saber aonde que está esse padrão. Que menina tem que gostar de boneca, tem que gostar de música, e o menino tem que gostar de futebol.
futebol e não pode gostar de música. Eu quero saber onde está esse padrão. Aí você vai dizer, essa menina tá doida. Essa menina agora, ela destrambelhou de vez. De estar falando um negócio desse. Sabe o que é isso? Rótulos. E os rótulos fazem as coisas acontecerem. Porque foi de tanto escutar que você parece, anda assim, anda assado, que a pessoa, será que eu sou isso mesmo? Eu vou experimentar para ver se eu sou. Porque já aconteceu isso. Eu cuido de pessoas que já ouviram isso e foram experimentar. Só que tem uma coisa, tem gente que deu tempo de voltar. Tem gente que não. Eu tive uma amiga que era da mesma igreja que eu sou, e que depois que eu me afastei, tempos depois ela também se afastou, e ela foi viver vida louca. Não sei se ela andou por esse comportamento da homossexualidade, ou não sei. Deve ter passado, deve ter experimentado de um tudo. E no dia de Ano Novo, tem 2 anos ou 3, ela se suicidou. Ela pesquisou no Google, que o Google ensina, como morrer, se matar sem dor e rápido. Aí ela comprou cerveja e ela se matou, sabe como? Na fechadura da porta da casa dela. E os amigos ligaram para ela. Ela não atendia. No dia seguinte, foram no apartamento dela, a porta estava aberta, assim, quando abriram, né, estava aberta, mas estava pesada. E quando empurraram, era o corpo dela que estava fazendo peso. Não deu tempo para ela. Deu tempo para mim, mas não deu tempo para ela. Talvez, meu pensamento, Deus tenha mandado algum irmão, irmã ir lá falar com ela, levar uma palavra, mandar uma mensagem, uma ligação. Amanhã, hoje é Ano Novo. Hoje não dá tempo, eu estou muito ocupada aqui fazendo. E aí, tarde demais. Então a gente está falando de uma realidade que ela não está longe, ela não está no outro país e outra nação, ela está do lado da gente, ela está na nossa frente, ela está muitas vezes na nossa casa. Então a gente precisa entender que os interesses não definem a identidade. Eu conheço meninas que jogam bola e são héteros. Vamos falar assim. Agora é cis. Cis, não cis, binário, não binário. Todos os aros. Eu conheço mulheres que jogam bola, que gostam de esportes que homem praticam, mas que são altamente femininas e têm a sua identidade muito bem definida. Conheço homens que dançam e que têm a sua identidade definida. Existem dons e talentos distribuídos, não foi por homens não, foi pelo próprio Deus. Já nascemos com eles. Agora, Satanás nos distorce e usa para as coisas erradas. E usa de forma errada. Agora, isso quer dizer porque eu gosto de brincar de bola de gude, isso quer dizer que eu sou um menino? Uma bola vai definir quem eu sou. Então é o mesmo que dizer que aquele que me abusou definiu a minha identidade. Eu sou uma pessoa abusada. Eu não posso ser outra coisa porque eu já fui definida. Quem te define é o Senhor. Quem te define é o Senhor, através da sua palavra. Então nós precisamos entender os rótulos. Por que você não rotula? Você é abençoada, você é abençoado, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Por que a gente não rotula assim? Por que a gente só rotula as coisas erradas? Não vai dar para nada, isso aí quando crescer, misericórdia. Eu tinha um primo, que ele pequeno, ele olhava assim, aqueles carroceiro, né, catador de lixo. Ele, quando eu crescer, eu quero ser carroceiro. Eu falei, você tá doido? A gente era pequeno. E ele falava assim, eu não sei o que ele, assim, eu nunca cheguei para perguntar para ele hoje em dia o que ele via. Mas que ele achava legal o cara trabalhando, catando lixo, papelão, e ele dizia que queria ser carroceiro. Olha a referência. Então a gente, aí você vai catar
Você vai lá olhar, mapear a história da pessoa. A mãe falava, não vai dar para nada. Se muito der para catar lixo. Aí o menino queria ser o quê? A palavra tem poder. Então a gente está falando de algo real, tipo físico. Ah, o cara é mais sensível. Tem homens que são mais delicados mesmo, que são mais sensíveis. Tem mulher que é mais bruta, que é mais, né? Isso não quer dizer que ela não é mulher ou que ele não é homem. Quer dizer que ele tem uma sensibilidade diferente, ela tem uma estrutura diferente. Pelo amor de Deus. A gente está dando forma ao que não tem e tirando a forma do que tem. Então a gente precisa entender que essas portas abertas são traumas abertos de feridas feitas. Eu não sei quantos anos tem a pessoa mais velha que está aqui. Não sei. Mas são muitos anos que você tem, que você carregou. Muitas coisas que vocês viveram. Quantas feridas? Quantos traumas? Será que todos foram curados e sarados? Tem ferida que você nem lembra mais. Tem trauma que você nem imagina. E eu vou te falar. Eu vou falar o que a minha apóstola costuma muito falar. Satanás habita nas feridas escondidas. E Deus habita no meio dos louvores. Mas Satanás habita nas feridas escondidas. Quando nós temos feridas que nós não apresentamos ao Senhor, não colocamos ela para ser curadas. São lugares que estão em oculto, ok? Nas trevas, no escuro. Quem tem legalidade sobre elas? Satanás. Mas se eu trago isso para a luz, ele perde o território. Porque ele só tem o que a gente dá. Porque nem a chave de casa ele tem. Ele não tem nada. Ele só tem o que a gente dá. O problema é que a gente vive dando, né? Então a gente precisa pegar de volta. Pegar de volta. Então, isso vai gerando novos apetites. Por quê? Somos insaciáveis em buscas inalcançáveis. Quando nós estamos lá fora e não sabemos quem somos. Sabe aquela coisa? Quando você não sabe quem é, qualquer lugar serve? Porque se você não sabe quem é, você não sabe para onde vai. E aí você vai para um lugar, não é esse não. Aí você vai para outro, não é esse não. Eita, eu achava que era esse, mas não é, eu vou para o outro. E são apetites novos que vão sendo gerados dentro de nós, buscando um eu inalcançável. Porque esse eu que a gente está buscando é o grande eu sou que irá habitar e preencher e transportar. Então a gente fica em busca de preencher um vazio que só Ele pode preencher. Então a gente precisa entender que falta de educação e orientação adequada. Alguém vai ensinar sexualidade para o seu filho. Se você não ensinar, alguém vai ensinar. E eu espero que esse alguém seja você e eu. E não cheguem o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, sei lá, sobrinho, sobrinha. Ô tia, como é que... Eu aprendi a usar camisinha, mas é assim mesmo? Como é que é, menino? Eu tenho uma linguagem muito aberta com os meus sobrinhos. Eu tenho uma linguagem muito aberta. Eu já chego já... Sabe por quê? Porque se eu não rasgar, o mundo está rasgando. E eu prefiro rasgar porque estou com o fundamento da verdade, do que deixar uma mentira entrar e distorcer todo um contexto. Então, meu filho, você tem eu como referência da porcaria que eu era e do que Jesus me transformou. Você sabe a lama que eu andei. Você não vai querer repetir o mesmo erro, né? Não, tia Célia, mas eu não gosto disso. Não estou falando disso não, meu amigo. Eu estou falando é do mundo. Porque o mundo ele não vai te oferecer só uma opção, não. Ele vai te oferecer várias coisas. E você tem duas opções, meu filho. Você pode viver o que você quiser. Agora saiba que escolhas feitas, consequências aceitas. Se você fizer uma escolha, saiba que você está também escolhendo a consequência dessa escolha. E nem sempre ela é agradável.
Nem sempre ela vem como a gente pensa que ela é. Então a gente precisa entender que para cada escolha existe uma consequência. E eu chego e pergunto, meu filho, alguns anos atrás, poucos anos atrás, meu filho, vem cá, você tá fazendo 5 contra 1 não, né? Ele, tia Celi, eu digo, meu filho, você não sabe o que é isso não? Não, tia Celi, os meninos na escola, na escola foi? Olha, meu filho, parece muito bom, parece muito gostoso, mas sabe o que isso vai te levar? Você não vai conseguir se relacionar com a pessoa, você não vai conseguir ter apetite sexual quando você se casar, porque você vai se satisfazer sozinho e vai achar que você não precisa de ninguém. E Deus não nos fez para andar só. E você pode se tornar um viciado. Um viciado é um viciado. Em pornografia, em masturbação. E isso não é legal, meu filho. Tá certo, tá certo. Falei, pare de fazer. Mas pode parar de fazer. Tá bom, tá certo. Ele me chama de atenção. Aí, o outro tava namorando, meu filho. E aí? Tá fazendo? Tia Celi, eu digo, meu filho, eu tenho que perguntar, porque se eu não perguntar, alguém vai dizer para você fazer. Então eu prefiro eu saber para lhe orientar. Agora você sabe que isso está errado, isso é fornicação, lá. Até que os dois, na igreja, a gente vai ter um namoro santo, tia Celi. Eu falei, amém. Uma vez ou outra eu pergunto, e aí? Firme? Ou tá baleando? Se a gente não falar, amados, alguém vai falar. E não vai falar dessa forma. Não vai falar dessa forma. Vai falar assim, ó, que nada. O importante é você ser feliz. Você pode amar e fazer o que você quiser. Deus é amor, Ele conhece teu coração. Você acha que Deus é Deus que condena? É nada. Deus é amor, Deus te ama. Ele sabe que você está dentro da igreja, você está servindo a Ele. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Eu quero chegar no fim e escutar a serva boa e fiel. Entra. Porque Daniel escolheu não se contaminar. Eu escolhi não me contaminar mais. Eu espero que cada um que esteja aqui escolha não se contaminar. Não negocie a sua identidade. Não negocie a sua identidade. E aqui a gente vai ver a ideologia de gênero versus a ideologia de gêneros. Eu vou tentar correr um pouco. Disforia de gênero. O que é isso? É a desconexão entre o sexo que nasce e a identidade de gênero. O pensamento é feminino, o sentimento é hétero e o sexo é masculino. Veja, são conflitos, ok? Então o sexo é um, o sentimento é outro e o pensamento é outro. O que é a disforia? É uma mudança repentina e transitória do estado de ânimo, tais como sentimentos de tristeza, pena, angústia. Geralmente, a gente tem esse tipo de sentimento na fase da adolescência, né? O adolescente começa meio que se sentir triste, aí começa a se isolar, aí o pai e a mãe falam, deixa ele, o bichinho, tá na fase. Tá na fase de você apontar o destino e dizer quem seu filho e sua filha é. Porque se você não disser, Satanás vai oprimir ele com tristeza, com autocomiseração e vai entrar um mal-estar psíquico acompanhado por sentimentos depressivos, melancólicos, pessimismo. No termo disso, de enfermagem, é disforia. É a sensação subjetiva, vaga e indeterminada de mal-estar. Eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que eu estou pensando, eu não sei quem eu sou, para onde vou, meu Deus, e agora? E agora tem o TikTok, tem o YouTube, tem tudo dizendo quem você é. Menos a palavra do Senhor. Menos o Criador, além da presença do Senhor na minha vida. Porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Esses dias eu estava orando ao Senhor, Senhor, a tua presença é tudo o que eu quero. Glória a Deus. A tua presença vale mais do que o ouro, do que a prata, do que qualquer coisa. Senhor, eu não preciso ter nada, só me deixa estar aos teus pés. É só aos teus pés que eu quero estar.
Sabe aquela mulher que só queria tocar na orla? Só. Pela graça, Ele me levantou para estar aqui. Amém. Amados, eu não gosto de estar pregando. Eu não gosto de estar aparecendo. Eu me escondo. Toda vez que eu me escondo, Ele me envia para um lugar. Toda vez que eu me escondo, não quero não, Ele me envia para um lugar. Eu não gosto. Mas eu disse sim para Ele. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Traz os que ninguém quer. Eu falei. E assim tem sido. Mas a gente tem que entender que a gente não pode fazer ninguém depender emocionalmente de nós. Quando a gente cuida de um bebê, a gente não pode fazer dele bebê para sempre. Como o pastor Adriano falou no final da nossa manhã, a gente não pode ficar trocando fralda para sempre. Existe uma hora que o filho precisa aprender a fazer xixi sozinho, a se limpar sozinho, a se vestir sozinho, a andar sozinho, a buscar sozinho. O nosso papel é ensinar o povo a ouvir a voz de Deus e discernir quem é e quem não é que está falando com você. Qual é a voz que você está ouvindo? Então, muitas vezes, a gente torna impuro o que Deus está querendo tornar puro. A gente está condenando uma galera que já está condenada. Você tem noção? Você está condenando alguém que já está condenado? E que o seu papel não é condenar? Você é chutar cachorro morto. O seu papel como igreja é ser ponte de acesso para o reino. O seu papel como igreja é trazer os perdidos. É apresentar Jesus. Olha, Jesus é aquele que transforma. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Você está procurando o caminho? Eu tenho um para te apresentar. Você está procurando uma verdade? Eu tenho uma para te apresentar. Você está procurando vida de verdade? Eu tenho uma vida de verdade para te apresentar. Convencer? Não é o seu papel. Convencer é papel do Espírito Santo. O problema é que a gente quer apresentar, convencer, transformar. Ei, você não transforma ninguém.